sido da melhor maneira para Ti, meu Pai. Mas o Senhor sempre tem uma palavra para encravar em nossos corações, na nossa mente, para trazer metanoia, mudança de mentalidade, para trazer mudança de vida, para moldar o nosso caráter. Oh Senhor, eu tenho certeza, Pai, que esse canal, o Diácono Ed, vai ser usado poderosamente nessa noite para o Senhor falar conosco. Usa ele, Pai, como nunca o Senhor usou. Faz algo extraordinário essa noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, queria convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus 6:5. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Eita, tá todo mundo bom de Bíblia, viu? Amém. Então vamos orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peças. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, igreja? Pode se sentar. Eu não sei se todo mundo sabe, mas pela graça e misericórdia do Senhor, eu e a minha esposa, né, aquela bonitona que estava aqui dando a palavra da oferta, nós estamos, né, líderes da intercessão. Então hoje eu vou ser muito tendencioso. Hoje o tema é oração. O tema da nossa palavra de hoje é oração. Eu já estou há 2 anos aqui, o pastor tem dado a oportunidade de eu estar aqui dando a palavra na igreja há 2 anos, e eu nunca tinha falado, já falei de oração, com certeza, quase toda oração eu devo colocar a oração no meio, mas hoje é exclusivamente sobre oração. E a gente vai começar falando sobre isso, né? E a pergunta que eu quero falar a vocês primeiro, básica, simples, né? O que é oração? Para você, o que é oração? Acredito que até os meninos que foram lá para dentro agora, se a gente perguntar, vai dizer de forma simples: oração é o ato de falar com Deus. É o ato de falar com Deus. Mas, mesmo a gente achando que sabe muito sobre a oração, a gente sempre precisa aprender mais. Porque a oração, ele é muito de teoria, sim, precisamos, para que a gente faça da maneira certa, mas também é muito de prática, porque não adianta eu chegar aqui e botar para vocês todos os versículos da Bíblia que falam de oração, mas se a gente não praticar, não adianta de nada. Isso vai servir de peso sobre a nossa vida. Então a gente precisa também aprender sobre essa disciplina espiritual tão importante, assim também como uma disciplina da palavra, do ministério da palavra, do ensino, da leitura, do aprendizado da palavra, assim também a oração.
nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. Então, para começar, logicamente, a gente vai começar sobre esta oração, a mais conhecida de todas. Todos os evangélicos, católicos, de todas as pessoas de todas as religiões, com certeza vai saber a oração do Pai Nosso, não é? Mas a oração do Pai Nosso, veja a importância sobre a gente aprender e falar sobre a oração. Porque você não vê em nenhum lugar na Bíblia Jesus ensinando os discípulos como fazer um sermão, né? Você vai usar da exegese, você vai pegar um comentário bíblico, você vai pegar um autor e você vai cruzar referências. Você não vê ele ensinando nada disso, não é? Você não vê Jesus ensinando os discípulos como impor as mãos sobre um demônio e tirar. Não, você vai estender a mão a 90 graus, você vai orar e vai falar assim, nesse tom de... Não tem. Mas sobre oração, ele fez questão de ensinar aos discípulos. Então, com certeza a gente precisa dar um olhar especial sobre isso, não é? E essa oração, a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, né? Como muitos aprenderam e ainda fazem até hoje. Não é uma reza ou uma penitência onde você tem que rezar 15 Pai Nosso, 20 Pai Nosso, não. A oração do Pai Nosso, ela sim deve ser aprendida e você pode recitar a hora que você quiser, uma oração perfeita, porque se for ensinada pelo nosso Jesus, ela é uma oração perfeita. Mas ela também é um modelo de como a gente deve orar. Primeiro a gente vê que a oração do Pai Nosso, ela tem várias partes, se a gente for dividindo ela para falar sobre isso. Ela tem várias partes, mas eu vejo duas grandes partes na oração do Pai Nosso. A primeira, ela é direcionada totalmente a Deus. Ela é primeiramente direcionada a Deus, em oração, em reconhecimento sobre quem Ele é. E a outra parte, ela é voltada às necessidades humanas, né? Então, primeiro a gente vai, no começo, a gente vê que é direcionada a Deus, para só depois a gente começar a pedir. Não é verdade? Porque que chato é, né? Eu não sei, quem aqui já passou pela experiência de, por exemplo, uma pessoa que você não vê há um tempo, de repente ela chega para você do nada e não pergunta nem como você tá, como é que tá a família, tudo mais, já chega assim, ó, Ed, olha, tu me dá isso, tu me presta tanto, 50 reais, tu me presta isso, não pergunta nem como você tá. Uma pessoa que você não faz tempo. Já aconteceu com alguém isso já? Já, né? Não, acho que não foi só comigo. Como é que você se sente? Você se sente uma utilidade, né? Você, meio usado, você é apenas uma utilidade para essa pessoa. Então, se você se incomoda de uma pessoa nem te perguntar assim, pelo menos um oi, tudo bom? Para depois de então começar a pedir, assim também é com o nosso Deus. Ele também tem sentimentos. Nosso Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Concorda? Então a gente deve começar nos direcionando primeiramente a Ele. Então vamos analisar palavra por palavra. Hoje vai ser meio ensino, meio pregação, viu? Então vamos lá. Ele começa falando, Pai Nosso. Só essas duas primeiras palavras, ela já revela muita coisa para a gente. Porque primeiro Jesus já começa dizendo, ei, todo aquele protocolo, toda aquela palavra bonita, você chega aqui na frente com aquela voz impostada, Deus todo soberano, Altíssimo Pai, Senhor que está no teu recôndito, ouve-nos. Você pode exaltar Ele assim? Pode, se você quiser. Ele é Deus, Ele é soberano, mas Jesus já quebra todos os protocolos e diz, Ele é Pai. E como Pai, você direcione-se a Ele como Pai. Ele é Pai, e Ele não é Pai apenas meu, Ele é Pai nosso. Isso tem uma profundidade, amado, principalmente no nosso tempo, porque nós crescemos em um tempo, em uma cultura em que tudo é muito eu, né? Tudo é muito sobre mim, tudo é muito sobre as minhas necessidades, tudo é sobre como eu sinto. E ele já começa dizendo assim, Pai Nosso, é Pai meu, é Pai de Emerson, é Pai do pastor, é Pai Nosso. Não é? Ele já começa dizendo aí. Então isso traz para a gente uma mentalidade já de reino, de família. Porque Ele é Pai meu, mas Ele é Pai daquele meu irmãozinho que semana passada me ofendeu. Olha aí, não é? Ele é Pai daquele irmãozinho que falou uma coisa que me deixou triste.
mas estamos todos aqui em família. Como toda boa família tem atritos, não é verdade? Porque Ele é Pai nosso. E aí ele vai continuando, ele diz assim: Pai nosso que estais no céu. E aí ele diz: santificado seja o teu nome. Ele já começa santificando, ele já começa adorando ao Deus Todo-Poderoso, reconhecendo quem Ele é. E depois ele vai para: venha o teu reino. Venha o teu reino. Quanto a essa parte, eu não vou me adentrar muito, porque eu vou falar sobre ela mais na frente. E ele depois diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já parou para se perguntar por que é que Jesus ensinou a gente a pedir a Deus para fazer a sua vontade aqui na terra? Mas vem cá, Deus não é soberano? Por que é que eu tenho que pedir para Ele fazer a vontade dEle aqui na terra? Ele não é soberano? Ele não é dono dos céus e da terra e de tudo que neles há? Por que Ele faz isso? Porque a oração é o meio pelo qual Deus escolheu para fazer a sua vontade aqui na terra. A gente precisa entender que a oração é o meio pelo qual Deus faz a sua vontade aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz em Salmos 115, versículo 16, ele diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu, Ele a entregou aos filhos dos homens. Então Ele, em sua soberania, Ele entregou, a terra é dele, mas assim Ele entregou, assim Ele fez com Adão, não é verdade? Olha aí, toma, dá conta. Então tudo que acontece aqui é responsabilidade de quem? Nossa. Tudo que acontece aqui na terra é responsabilidade nossa, mas ainda assim nós carecemos de que Ele faça a vontade dEle, porque ai de nós se Ele largasse a gente. Se Ele largasse a gente de qualquer forma e virasse as costas depois que a gente pecou. Então ainda assim Ele precisa fazer a vontade dEle aqui na terra. Então Ele escolheu, amado, fazer isso em parceria comigo e com você. Você entende? Ele resolveu fazer isso em parceria comigo e com você. Então, à medida que você ora, à medida que a igreja ora, Deus faz mais. E à medida que a igreja se cala e se omite, Deus faz menos. Ou você acha que Deus não gostaria de salvar mais pessoas aqui em Paulista? Ou você acha que Deus já não gostaria de ter salvo aquele seu parente? Hein? Será que talvez a gente não esteja orando não tão suficiente? Porque Deus vai fazer a vontade dEle aqui na terra, assim como a gente pedir, orar e persistir em clamar. Porque eu estou falando em Deus fazer a vontade dEle aqui na terra, mas a gente sabe que Deus Ele tem o tempo dEle, mas Ele nos ensina a persistir em orar. Então, a oração, primeira coisa que eu queria dizer é: a oração, ela é o meio por onde Deus faz a sua vontade aqui na terra. Amém? Porque veja, a gente já ouviu, eu não sei se você já deve ter visto em oração, em pregação, ou até você já tenha falado, por exemplo, oração é a junção de orar mais ação. E de fato é. Oração, ela exige uma parte de você orar e exige uma parte de você agir. Mas eu já escutei gente dizer assim: não adianta a gente orar e não fazer nada. Meu amado, a gente tem que fazer aquilo que a gente precisa fazer. Coisas que são responsabilidade nossa, porque Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele precisa fazer, amém? Mas precisamos mudar a mentalidade de que, se fulano não fazer a parte dele, se a igreja não está fazendo a sua parte, então eu não vou orar. Nós precisamos orar, quer as pessoas se posicionem ou não, nós precisamos orar. Você entende que nós somos totalmente dependentes do Senhor, quer estejamos fazendo a nossa parte ou não. Porque tem gente que pode dizer assim: não, eu sou da ação, eu vou lá e faço. Né? Enquanto que tem gente já é outro extremo, né? Só ora e não se posiciona. Porque a oração, amado, a oração, ela não é um fim em si mesma. O que é que eu estou querendo dizer? A oração, ela é só um meio.
é um meio para acessarmos a Deus. Ela é um meio para a gente se relacionar com Ele. Eu não tenho uma vida de oração só por ter uma vida de oração. Eu não vou ter uma vida de oração só para chegar diante de vocês e dizer, eu oro muito. Não, isso aí é hipocrisia. Nós oramos muito porque nós queremos nos relacionar muito com o nosso Deus. Então, quer a gente faça à vontade, quer não faça, nós precisamos sempre orar. E vai ser no momento de oração, viu, amado, que você muitas vezes acha que está fazendo alguma coisa, mas vai ser no momento de oração que Deus vai te dar discernimento, vai ser no momento de oração que Deus vai te dar resposta, vai ser no momento de oração que Deus vai te dar estratégia. A diferença é quando você sair do seu quarto de oração. A diferença vai ser de quando você sair desse lugar, o que você vai fazer com a resposta que Ele te deu. Entende? Que a gente precisa estar sempre na dependência dEle, porque a gente pode estar até fazendo a nossa parte. Tudo que a gente entendeu, mas está fazendo da maneira errada. A gente pode estar fazendo a coisa certa do jeito errado. Ou a gente pode estar fazendo a coisa completamente certa, mas com a motivação do nosso coração errada. Então, independente da situação, amado, nós precisamos orar. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou me posicionar e eu vou fazer isso. Continue orando. Continue orando. Porque a oração, eu costumo pensar o seguinte, a oração, ela é uma questão de vida ou morte. Vixe, Ed, é isso mesmo. É uma questão de vida ou morte. Se você ora, você tem uma vida espiritual com Deus. Se você não ora, meu amado, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, você está fadado a morrer espiritualmente. É forte, né? Mas se você não mantém uma vida de oração, você está fadado a morrer espiritualmente. E quando eu digo vida de oração, é uma vida intencional de oração. Não é essa que a gente chega no culto, alguém diz assim, levante-se, aí você levanta. Fecha a cabeça e fecha a cabeça, ó. Abaixa a cabeça, fecha os olhos, e aí você faz. Isso aí é uma passividade. Então você está fazendo porque os outros estão mandando. Eu estou falando de uma vida intencional de oração, onde você intencionalmente entra na sua casa e diz, eu vou tirar meu tempo com Deus. Isso sim faz diferença na nossa vida. E não venha dizer para mim que tipo, eu oro. Aquela oração que você faz para agradecer pelo seu almoço. Aquela oração que você faz para dizer, Senhor, acordei, né? Senhor, abençoa meu dia. Ou então quando você vai dormir, Senhor, obrigado pelo meu dia. Isso é a oração que eu ensino para Benício, meu filho que passou aqui agorinha. Papai do céu, abençoa meu alimento, né? É uma oração que a gente faz quase que mecânica, não é? A gente já faz quase que mecanicamente. Estou falando de oração intencional, viu? É o que eu estou falando aqui nessa noite. Mas vamos lá. Continuando. A gente passa para outra parte da oração do Pai Nosso, aonde a gente começa a falar das nossas necessidades. Ela faz assim, a oração faz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja que o nosso continua, né? Não estou pedindo pão apenas para mim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas não podia ser, Senhor, o pão nosso de cada dia de 2025. O pão nosso de 2025, não podia, eu já fazia uma oração só, né? Já abarcava o ano todo. Porque a sua oração tem que ser hoje. Amanhã você vai precisar orar de novo. Depois de amanhã você vai precisar orar de novo pelo pão nosso de cada dia. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente tenha dependência dEle. Ele quer que a gente dependa dEle. Então a oração que a gente faz hoje serve para hoje. Amanhã a gente vai ter que orar de novo. Lembra do maná no deserto? Lembra do maná no deserto? O povo que saiu do Egito, que passou 40 anos no deserto, começava a cair maná. Se eles pegassem maná para 2 dias, acontecia o quê? Apodrecia, né? Com exceção da sexta-feira, que eles tinham que pregar para o sábado. Mas a não ser isso, eles tinham que esperar todo dia, crendo que no próximo dia ia cair maná de novo. Crendo que no outro dia ia cair maná de novo. Então a gente tem que, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é continuar pedindo. E ele continua dizendo: perdoa os nossos pecados. E aí ele dá uma condição que é bem complicada: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amado, a condição ela é pesada. A questão é:
será que estamos perdoando os nossos devedores? Porque se essa é a condição para que a gente tenha os nossos pecados perdoados, acredito que muitos de nós, talvez, os pecados não estejam sendo perdoados. Então, a gente precisa atentar para isso, sondar o nosso coração e fazer exatamente aquilo que a palavra pede, para que eu possa pedir perdão, porque a gente precisa ou não precisa? Todo dia a gente tem coisa para pedir perdão ao Senhor, amado. Todo dia a gente tem coisa para confessar ao Senhor. Então, se a gente precisa se arrepender todo dia, então a gente precisa estar liberando perdão com a mesma frequência. Falar parece fácil, né? Aplicar é que é complicado. Mas, e se a nossa salvação depende disso? Como é que faz? Precisamos fazer aquilo que a palavra diz. Precisamos confessar os nossos pecados. E que graça tem a gente confessar os nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Em momentos de avivamento, eu já gosto muito de ler sobre avivamento. Eu já li sobre avivamentos que começou, sabe como? Uma reunião simples, como essa, todo mundo caladinho. De repente, pessoas começaram a confessar os seus pecados publicamente. De repente, Deus se fez presente de uma forma tão grande e aquilo ali virou um avivamento. Nós estamos fazendo aqui, nos domingos, antes do culto das 5, nós começamos em dezembro. Oração às 4:30 da tarde. Quem aqui estava no primeiro? No primeiro dia que a gente fez? Estava, não foi? Esse dia do culto foi extraordinário, não foi não? O louvor fluiu, a palavra fluiu, foi presença, não foi? Quem aqui lembra o que a gente começou fazendo nesse momento de oração? Nós começamos fazendo o quê? Nos arrependendo. Nós começamos aqui, ajoelhados no altar do Senhor, nos arrependendo pelos nossos pecados. E então, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, é que Deus pode começar a fazer alguma coisa no nosso meio. Amém? Porque Deus, Ele não opera. Muito a gente fala, eu sou vidrado nesse assunto de avivamento. Mas como é que Deus vai fazer algo extraordinário, se muitas vezes a gente tem coisas guardadas, que a gente não confessa diante do Senhor? Como Deus pode fazer o extraordinário na nossa vida, nessa igreja, se houver coisas guardadas e não confessadas diante do Senhor? É complicado, né? Mas se a gente quer um romper espiritual, a gente precisa ter isso em mente. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e ao redor. Porque foi falado até aqui nesse dia que eu falei, primeiro dia da oração. No Antigo Testamento tem 3 ocasiões em que Deus faz algo, mas sempre começa com um arrependimento. Não é apenas pessoal, um arrependimento sobre a nação de Israel. Daniel capítulo 9, Neemias capítulo 9, Esdras capítulo 9. Se você abrir lá, vai ter um arrependimento coletivo, vai ter um arrependimento pela nação de Israel. Então, sim, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E depois a oração do Pai Nosso, ela vai para outras necessidades, né? Necessidades espirituais, onde ele diz assim: Pai, não nos deixes cair em tentação. Isso é uma necessidade espiritual, né? Veja, nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos livre da tentação. Livra-nos da tentação e nos livra do mal, nos livra da maldade. Então, na oração, Jesus nos ensina que nós devemos começar orando ao Deus Todo-Poderoso, direcionando toda a honra, exaltação e glorificação a Ele, para daí então começar as nossas petições. E a oração termina exatamente como começou: porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim ele conclui a oração do Pai Nosso. E aí a gente vê que a gente viu agora fases, né? Como a gente deve orar. Essas são estruturas onde a gente aprende que a gente precisa orar. É o modelo básico. Mas vai ser sempre assim? Não, vai ter orações que vão ser muito bem direcionadas para algo. Por exemplo,
Existe tipo de oração que é apenas de adoração. Você vai começar e você vai apenas adorar. Você vai apenas adorar a Deus, você não vai pedir nada. É momento de adoração, é um momento de louvor. Louvor é oração, Ed? É. Sabe quando você está louvando, que é o que a gente fez aqui, e você se identifica tanto com aquela letra, e você faz dela a sua oração. É uma oração diante do Senhor. Existe a oração apenas de petição. Existe a oração de confissão. Orações lindas que existem na Bíblia. É orações de confissão. E existe um com o qual eu disse a vocês que eu ia ser tendencioso hoje. A oração de intercessão. A intercessão, ela é extremamente necessária. E ela é um mandamento. Na Bíblia se diz várias vezes que nós devemos orar uns pelos outros. A intercessão, a oração de intercessão, não é uma propriedade do ministério de intercessão. A igreja Cristo é o tema, tem um ministério de intercessão, porque aprove-se ao pastor e a Deus que aqui tivesse. Pessoas entenderam, atinaram, tem um chamado para isso, tem uma motivação, se sente bem fazendo isso e Deus tem atraído, glória a Deus. Está aí, ó, nossos irmãos, está ali nosso irmão ali, intercedendo, não é? E Deus tem atraído, glória a Deus. Mas sabe qual é a minha vontade para o ministério de intercessão? Sabe qual é? Eu já falei isso para o pessoal já. A minha vontade para o ministério de intercessão é que ele cresça, até não existir mais. Oxente, como assim? A minha vontade é que o ministério de intercessão cresça a tal ponto que toda a igreja entenda que precisa interceder, porque Deus chamou todos nós para interceder, até o ponto de que não se necessite mais de um ministério de intercessão, porque todo mundo já entendeu que é um intercessor, amém? Então é isso a minha vontade, que nós precisamos interceder. E eu gosto de um versículo lá em Ezequiel que fala sobre intercessão, é Ezequiel 22:30, que diz o seguinte: e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Meu Deus, essa palavra ela é sobre intercessão. Deus está dando um juízo sobre o povo dele. Ele diz assim: eu procurei um homem. Então quer dizer, meu amado, que se uma pessoa entender e se posicionar, Deus pode mudar a história de uma nação, de uma família, de uma igreja, de um trabalho, de uma vizinhança, amém? Se você aprender a se posicionar, se a gente aprender a se posicionar, a intercessão ela é tão poderosa que ela pode transformar não apenas a minha vida, mas a vida do outro. Meu Deus, veja como é forte, não é? A gente não deve parar de interceder. E não adianta vir com essa história não de dizer assim, porque tem gente que já orou tanto, né? Já orou tanto por aquele familiar, por aquela pessoa que está lá no mundão, aquela pessoa que se afastou. Aí tem gente que diz assim: não adianta orar por quem não quer nada. Não adianta orar se fulano não quer. Aí a pergunta que eu faço para você é: você já nasceu santo? Você já nasceu quase a quarta pessoa da Santíssima Trindade? Ou não foi uma ação espiritual do Espírito Santo de Deus que fez com que você viesse, se arrependesse dos seus pecados e aceitasse a Jesus? Então o fato de estarmos aqui já é uma ação sobrenatural de Deus. Não se engane, meu amado. A palavra diz que Deus ele muda coração. Quando Moisés foi lá no Egito para pedir para ele libertar o povo, a palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó, não foi? Agora, se Deus tem o poder de endurecer coração, ele não tem o poder de fazer o inverso, não? Ou não tem? Ele tem poder de fazer o inverso. A palavra diz, em um dos profetas, Deus diz assim, que ele tiraria o coração de pedra e colocaria coração de carne, e que ele escreveria nas tábuas do coração das pessoas a sua lei. Então continue orando, meu amado. Aquela pessoa que aparentemente parece dura, para Deus isso não é nada. Para Deus isso não é nada, basta Deus se revelar para ela. Não tem esse que fique de pé. Não tem esse que fique de pé. Na Bíblia nós vemos várias coisas. Nós vemos Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, assassino. Bastou Jesus aparecer para ele e fazer uma perguntinha: por que tu me persegues? Mudou a vida do homem por completo. Basta Jesus se revelar para alguém, amado. Não pare de clamar.
A situação pode estar difícil, você pode estar dizendo assim, eu estou cansado. Mas continue, tem poder na sua intercessão, amém? Tem poder na sua intercessão, porque nós precisamos orar uns pelos outros. Existe outro tipo de oração, que são as orações apostólicas, ou orações bíblicas. Quem aqui já ouviu falar? Orações apostólicas. Levanta a mãozinha aí, que tá no escuro e vocês estão muito tímidos hoje. Orações apostólicas, orações bíblicas, sabe o que são? São orações que Deus já fez questão de que estivessem registradas na Bíblia. Então, se você vê ao longo do Novo Testamento, principalmente, onde estão a maioria delas, existem orações que estão registradas lá. Mas por que, Ed, é importante a gente aprender isso? Porque, veja, na Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. O livro de Tiago diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Agora, se a palavra do Senhor diz que a gente não sabe mesmo não, amado. Sabe quando você vai orar, que você está meio carnal, que você vai orar, você fica ali orando, fica aquela oração superficial, não sai do canto, você já não sabe mais o que fala, não fala lé com cré, já está dizendo Deus abençoa Deus, Jesus eu te abençoo. Já pensou isso quando você está orando com sono? Deus eu te abençoo, você não sabe nem o que está falando mais, aquela oração carnal. Mas quando você insiste, de repente o Espírito Santo toma a direção e as palavras aparecem, amado. Eu sei que você já passou por isso. Você começa a vir palavra de onde não tinha, aparece a aparecer nomes de onde não tinha, pessoa que você nem lembrava que existia mais. Jesus vai colocando na tua mente, o Espírito Santo vai direcionando, e aquela oração que estava totalmente carnal, o céu parecia que estava de bronze. Eu gosto desse jargão de crente. O céu parece que estava de bronze, e aí de repente o céu se abre e as palavras vêm, e você pensa que passou 10 minutos orando, você já passou 40. Meu Deus, é quando a gente insiste. Só que aí Deus deixou as orações apostólicas, porque se a gente não sabe orar como convém, quer coisa melhor do que a gente pegar a oração que Ele mesmo já registrou na Bíblia e declarar de volta para Ele? Porque Deus vai atender orações que são de acordo com a vontade dEle, amém? Então, se você pega a palavra dele, que é inerrante, que não erra, que é perfeita, e declara de volta para ele, não há chance de errar. Não é verdade? Então, são coisas que estão registradas para que a gente utilize. Existem orações apostólicas de todo tipo na Bíblia. Existem orações apostólicas lá em Efésios 3:16, onde ele pede fortalecimento espiritual. Existem orações para pedir unidade na igreja, não é? E tem outros tipos de oração. E geralmente as orações apostólicas, elas são positivas. Como assim é de oração positiva? Que parada é essa de positiva? É o seguinte, você não vê os apóstolos dizendo assim: eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda a potestade que está se levantando para causar divisão na igreja de Corinto. Ele não diz isso. Ele ora para Deus. Ele diz assim: eu rogo ao Pai para que haja unidade no meio de vocês. Você entende como é a diferença? Porque a gente tende muito a se direcionar para o diabo, né? Repreendo, não sei o quê. Mas você vê na oração, todas as orações apostólicas são orações direcionadas a Deus. Se ele ora por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, Efésios 1:17. Ele vai fazendo diversas orações apostólicas, diversas orações registradas que são direcionadas a Deus, crendo que Deus ele é suficiente para mudar a situação. Amém? Existe outro tipo de oração, que é a oração no Espírito. E o que é a oração no Espírito, Ed? É a oração em línguas. Você sabe que essa igreja aqui é pentecostal, né? Amém? Eu estou vendo crente pentecostal aqui, amém? Amém. Nós somos pentecostais. E o que é que o pentecostal gosta? Gosta de um manto, né? Gosta de um movimento. Tá aqui quem gosta. Então, o que é a oração no Espírito? A palavra diz lá em 1 Coríntios 14, porque existe o dom de línguas, que é como lá está em Atos 2, onde as pessoas que estavam reunidas foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar outras línguas humanas, aonde as outras pessoas entendiam o que eles estavam falando. Mas a palavra em 1 Coríntios 14, ele fala de um outro tipo de línguas. Se você ler 1 Coríntios 14, versículo 4, ele diz assim: o que fala em língua edifica-se a si mesmo,
mas o que profetiza edifica a igreja. Pulando para o 14, ele diz assim: porque se eu orar em língua, o meu espírito ora. Sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que dizer, pois? Orarei no espírito, mas também orarei no entendimento. Cantarei no espírito, mas também cantarei no entendimento. Olha aí, ainda tem outra coisa. Além da oração em língua, ainda existem canções no espírito. Amém. Eu creio que Deus vai ministrar nesse ministério de louvor aqui muitas orações no espírito, tiradas do interior de vocês aqui, tiradas do interior, onde o Espírito Santo vai trazer canções novas e espontâneas aqui no meio de vocês. Amém. Eu creio, existe quando a gente se expõe à presença do Espírito Santo, acontece isso. A palavra diz que a oração no Espírito é aquela oração em língua mesmo, que você ora. A sua mente ela está infrutífera, mas é uma oração feita no Espírito, gerada pelo Espírito Santo do Senhor. Então o seu espírito está sendo edificado enquanto você ora em línguas. Amém? Então que a gente possa buscar esse dom, que a gente possa buscar fazer isso, que é uma ferramenta importantíssima para a edificação espiritual nossa. E a gente pode buscar a isso, porque Deus, Ele dá a quem quer, dá também a quem pede. Ele dá a quem pede. Então é outro tipo de oração. Eu falei alguns tipos de oração, mas eu também gostaria de deixar claro que alguns princípios norteiam também a oração. Primeiro, a oração, ela é um mandamento. Como assim, Ed? Está lá nos 20 mandamentos de Jesus? Tá? Não. Jesus diz assim: vigiai e orai para não cair em tentação. Esse vigiar e orai, ele está dizendo assim: eu recomendo que vocês orem. Seria bom que vocês orassem. Ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem. Vigiar e orar para não cair em tentação. Ah, Ed, mas ele não é um mandamento não. Ele está dizendo isso é só para não cair em tentação. Mas, ô criatura, tu é tentado 24 horas por dia, não é? A gente é tentado até dormindo, benção. Até dormindo a gente é tentado. Então, a gente deve sempre vigiar e orar para não cair em tentação. Então você já parou para pensar, você que faz tanto tempo que não vai para se encontrar com o Senhor, você que até disse que ia se encontrar mais com Ele, mas não se encontra mais com Ele, você que foi lá e teve um encontro com Ele, disse: meu Deus, eu preciso te buscar mais, eu vou te buscar mais, disse para Ele, mas não vai mais. Nós estamos indo de encontro, desobedecendo ao Senhor. Meu Deus. Então nós precisamos, mais um motivo para a gente se arrepender, né? A oração, ela é um mandamento. A oração, ela é fonte de sustento espiritual e vitória contra o pecado. Ela é alimento, amado. Ela é alimento, ela é a lenha que mantém o nosso fogo, que mantém o nosso amor por Jesus aceso. Ah, Ed, e a palavra? Com certeza, os dois caminham juntos. Você precisa ter a oração e você precisa ter a palavra. Porque se você só tiver a palavra, sem o relacionamento com o dono da palavra, sabe o que é que você vira? Fariseu. Conheciam tudo de Bíblia, mas não tinham um relacionamento com o dono da Bíblia. Mas se você é daquele que está nem aí para a palavra, e só oração, sabe que você vira? Fanático. Vem todo tipo de heresia na cabeça, porque faz tudo que dá na cabeça e não está direcionado pela palavra do Senhor. Então as duas precisam caminhar juntas. É fortalecimento espiritual, meu amado. Eu digo por conhecimento de causa. 25 anos na presença do Senhor. A maioria deles, sabe como? Morno espiritualmente, morno, frio espiritualmente, aonde eu apenas direcionava orações a Deus, apenas no ambiente de culto, ficava esperando um culto bem avivado, um zoe, né? Ficava esperando um encontro, ficava esperando um retiro, ficava esperando que o pregador aqui pegasse fogo para eu pegar fogo também, esperando gotas espirituais, quando eu poderia acessar a fonte da minha casa.
Quando você pode acessar a fonte da sua casa. Como ele diz aqui, entra no quarto, amado. Muitas das experiências espirituais que eu tive, não foi aqui não. Foi no meu quarto. E muitas delas aqui, com certeza. No momento como esse, em igreja, em corpo. Mas foi lá. Então, a oração é fonte de sustento e vitória contra o pecado. Ei, você. Vou nem apontar muito assim para depois não dizer que eu estou sabendo da vida de alguém aqui. Não é. Você aí, que eu sei que tem aquele pecado que é dificílimo de você vencer. Que você pede perdão e cai de novo, pede perdão e cai de novo, pede perdão e cai de novo. Deixa eu te dizer uma coisinha. Sabe o que é que está faltando? Vida de oração. Existe uma frase de um avivalista chamado Leonard Ravenhill. Ele fala uma palavra que eu gravei no meu coração, que ele diz assim: um homem pecador deixa de orar, e um homem de oração deixa de pecar. É inversamente proporcional, querido. À medida que a gente peca, menos a gente quer se expor à presença de Deus. É o complexo de Adão. Lembra? Quando Adão pecou, Deus vinha na viração do dia se relacionar com ele. Nesse dia Deus diz: Adão, está Adão lá fazendo o quê? Se escom. É o que a gente faz quando a gente peca. É o que a gente faz quando a gente peca. À medida que pecamos, menos a gente quer se relacionar com Deus. Mas à medida que oramos, mais a gente se enche dele e se esvazia de nós. A gente se enche dele e se esvazia de nós. A gente se enche dele e se esvazia de nós. E à medida que você se esvazia de você, menos vontade de pecar a gente vai ter, entende? Entende qual é a grande fórmula? A grande fórmula. Todo mundo que vem falar comigo, que às vezes está meio assim, está meio mufino, está meio triste, está meio cansado, está meio... A primeira coisa que eu pergunto é: como é que está a vida de oração? Diga-me quanto tempo tu oras, eu te direi quem és. Meio isso, né? Se você ora muito, eu vou saber que o negócio está dando para você caminhar com as próprias pernas. Mas se você não ora, meu amado, mais cedo ou mais tarde, você vai cair. Não adianta. Você vai cair. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Lá Mateus capítulo 7. Todo que pede, recebe. Todo que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta será aberta. E aí a gente tende a achar: então eu vou pedir tudo. Eu vou pedir o carro do ano. Eu vou pedir uma casa na praia. Eu vou pedir uma promoção onde triplique meu salário. Ei, meu amado, essa afirmação, ela está condicionada a uma coisa: toda oração que a gente pede com fé, ela vai ser atendida, mas ela precisa estar alinhada à vontade de Deus. Então não venha com aquele negócio que eu já ouvi, coisa de crente também inventa cada coisa. Eita, no nosso meio está tendo oração contrária. Quem aqui já viu esse negócio? Oração, no meio pentecostal que tem isso mesmo, oração contrária. Ô meu amado, ou ele pode fazer oração contrária, jejum contrário, ele pode plantar de maneira contrária, ele pode fazer o que ele quiser contrário. Se não estiver alinhado à vontade de Deus, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então deixa fazer a oração contrária. Em nome de Jesus, que o que vai acontecer é aquilo que está alinhado à vontade de Deus. E como é que eu vou saber, Ed? A gente só sabe orando. Orar é igual andar de bicicleta. A gente aprende orando. A gente aprende a orar orando. A gente aprende qual é a vontade de Deus, se expondo a ela. Se expondo à oração, se expondo à palavra. Se expondo à presença de Deus. A gente vai aprendendo qual é a vontade dele. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Romanos 8:26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos orar como convém, ou como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras, ou gemidos inexprimíveis. Nós precisamos do Espírito Santo para orar. Até para isso a gente precisa, para poder conseguir desenvolver uma oração que preste. A gente precisa. Até nisso a gente depende dele. A gente também deve orar por cumprimento de promessas. Estamos no ano da promessa, né? E todos nós temos promessas, amém? Nós temos a promessa revelada. Aqui diz várias promessas para você, meu amado. Basta tomar posse. Aqui tem promessa de proteção. Aqui tem promessa de provisão. Aqui tem promessa de derramamento do Espírito.
São promessas reveladas a todos nós. E existem também promessas que são específicas. Alguns de vocês aqui receberam promessas específicas, que é para você, coisas que Deus falou para você. Mas não é porque Deus prometeu que eu apenas vou cruzar, botar a cabecinha aqui, vou relaxar e dizer, vai se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir. Mas não é porque foram prometidas que a gente não deve orar por elas. Quer ver? Daniel capítulo 9, que eu já citei aqui, começa dizendo assim, que Daniel, ele começa a examinar as escrituras, e aí ele vê no livro de Jeremias, que o cativeiro da Babilônia estava determinado para ser 70 anos, e ele viu que os 70 anos já estava chegando. Mas se Deus prometeu a um profeta, dizendo que ia ser 70 anos, muitos de nós ia fazer o quê? Glória a Deus, está acabando o tempo, né? Vai chegar, a gente vai voltar para casa, a gente vai voltar para o reino de Judá, eu vou voltar para Jerusalém. Mas sabe o que é que ele faz? A palavra diz que ele começa a orar e se arrepender. Senhor, nós pecamos, é por causa dessa situação que a gente está aqui, tem misericórdia de nós. E aí ele começa a se arrepender e pedindo que Deus cumpra a promessa dele. Entende? Não é porque elas estão aqui que elas vão cair de mão beijada na nossa mão. Nós precisamos orar para que elas aconteçam, entende? Nós precisamos orar para que elas aconteçam. A maior de todas as promessas, quem crê aqui que Jesus um dia vai voltar, é o pilar da vida cristã. Todos nós cremos que Jesus em breve voltará, amém? Lembra que eu ia falar que lá na oração do Pai Nosso tem assim, venha o teu reino, eu ia falar mais tarde. Ele diz assim, Jesus está dizendo para a gente orar a Deus e dizer, venha o teu reino. Quem aqui crê que a gente já vive o reino de Deus? Ficaram com medo de falar, né? Com medo duvidoso. Nós já vivemos o reino de Deus, mas ainda não. Já, mas ainda não. Por quê? Jesus, de fato, quando ele pregava, ele dizia, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, quando veio a primeira vez, ele veio instaurar o reino de Deus aqui na terra. E é isso que nós estamos fazendo. Chamamos pessoas, falamos de Jesus, para que mais pessoas entrem para esse reino. E nós vamos, por enquanto, aprendendo a cultura desse reino, que foi a série do mês passado, não é isso? Nós vamos aprendendo a cultura desse reino, porque quando ele se estabelecer plenamente, esse reino, todo reino ele tem uma cultura. E nós já precisamos estar com essa cultura para entrar nesse reino. Então ele ora, venha o teu reino. Querendo ou não, essa oração está dizendo, vem Jesus, estabelece esse reino, porque quando Jesus voltar, esse reino vai ser plenamente estabelecido, entende? Ele vai ser plenamente estabelecido. Então a oração do Pai Nosso está dizendo, venha o teu reino. Nós devemos orar para o cumprimento das promessas do Senhor. Na palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios assim, Paulo escreve Maranata. O que é Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Lá em Apocalipse 22, 17 diz assim, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E o Espírito de Deus está clamando, vem, vem filho, vem amado das nações, vem pegar de volta aquilo que tu me deste, vem. E a igreja que está sensível ao Espírito Santo responde a ele dizendo, venha. Se nós estivermos conectados com o Espírito Santo, nós vamos perceber e discernir que o Espírito diz vem, e porque o Espírito diz vem, a igreja diz vem. É certo que Jesus vai voltar, mas mesmo assim a igreja precisa dizer, vem Jesus, vem Jesus, ora vem Jesus. Nós precisamos orar para que essa graça, para que o Todo-Poderoso, para que Ele venha e estabeleça seu reino aqui na terra. Agora, se para uma promessa que é tão certa, quer você queira, quer você não queira, vai acontecer. Se para uma promessa tão certa como essa, nós precisamos orar. Imagina para uma promessa que Ele deixou na tua mão, o que Ele vai fazer? Ore até que ela se cumpra. Ore até que ela se cumpra. E para terminar, que eu quero dizer para vocês tenha uma vida consistente de oração. Jesus, amado, ele tinha uma vida de oração. Jesus, a gente já sabe, ele era o Filho de Deus, mas ele era homem.
Ele veio como homem. A palavra diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele tirou todos os seus atributos e entrou na terra por meio de uma virgem, sendo homem. E esse homem, tudo que ele fazia era por meio da oração. Se você ler a palavra dos evangelhos, você vê. E Jesus foi para o monte orar. No batismo, Jesus está lá, se levanta das águas, de repente o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele, uma voz do céu diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Uma pessoa, a gente ia dizer: meu Deus, eu sou o amado, eu sou o amado. E você pensa: eu já estou agradando a Deus. Mas não apenas diante disso. O que é que ele faz logo depois disso? Vai passar 40 dias no deserto, jejuando e orando. E aí ele volta e ele precisa começar o ministério dele. E ele precisa chamar discípulos. E aí quando ele vai escolher seus discípulos, o que é que ele faz antes? Ele ora. Jesus passava o dia todo orando, curando, dando vista aos cegos, expulsando demônio. No final do dia ele estava exausto. E a palavra diz: o que é que ele ia fazer de noite? Orar. Meu amado, olhando para a gente, vamos fazer uma autoanálise agora. A gente ora, não vamos nos enganar. Quem já ora, saiba que ora pouco. E quem não ora, clame. Clame. Nós precisamos ter uma vida consistente, meu amado, de oração. O crente que não tem uma vida de oração, ele tem uma vida espiritual medíocre, fraca. Por isso que muitas vezes a gente não vê. E por que hoje a gente não vê mais muitos sinais e maravilhas de Deus? Por que será? Por que será que a gente via nos grandes avivamentos do passado? Grandes avivamentos do passado. Quem aqui já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Um grande avivamento. Só existe igreja pentecostal aqui no Brasil, saiba você, por causa de um movimento que começou há mais de 100 anos, lá nessa Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Começou através de um grupo de oração, e o protagonista desse grupo de oração era um negro chamado William Seymour. Antes do avivamento, não foi depois, porque orar quando a gente está avivado, amado, é muito bom. O tempo passa que a gente nem percebe. Mas antes desse avivamento chegar, ele orava aproximadamente 7 horas por dia. E por aí vai, viu? Martinho Lutero, George Whitefield, que orava 8 horas por dia, Jonathan Edwards, várias pessoas ao longo da história da igreja, em que a gente viu grandes avivamentos, em que Deus varria lugares com a presença dele. Sempre começou com movimentos de oração antes. Com movimentos de oração antes. Então sim, nós precisamos ter uma vida de oração. Ela precisa ser diária. Ela precisa ser no secreto. Sabe por que é tão difícil orar no secreto? Porque não é glamuroso, não é bonito, ninguém vê. Ninguém vê. Aqui, por exemplo, eu estou dando a palavra pela graça e misericórdia do Senhor. Vai sair no YouTube. Então, quem quiser ter quem quiser se corromper e quiser jogar o seu próprio nome, se divulgar, vai pegar e dizer assim: é glamuroso, bonito estar aqui. Apesar da grande responsabilidade, os pastores sabem, é uma grande responsabilidade, porque está todo mundo vendo. Mas a oração no secreto ninguém vê, ninguém vai dar aplauso, ninguém vai dizer: eita, como tu é uma bênção. Não é verdade? Ninguém vai ver, ninguém vai te dar aplauso, ninguém vai te dar like, ninguém vai te curtir, ninguém vai compartilhar, porque você está 1 hora, 2 horas no seu quarto de oração. Ninguém vai fazer isso. É uma das coisas mais difíceis, é a gente ter uma vida de oração. Quem aqui já pegou no sono orando? Vamos ser sinceros, eu já peguei no sono orando. Você pega no sono orando, mas você já pegou no sono pregando? Não. Você já pegou no sono cantando? Não. Mas já pegou no sono orando. Tamanha é a dificuldade. Mas nós precisamos insistir em orar. Orar no secreto e orar aqui, olha, tem um poder tão grande, amado, quando a gente ora no corpo. Tem um poder tão grande quando a gente ora no corpo. Mateus 18:19 diz assim: ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Existe um poder, amado, quando a gente ora também em unidade, em igreja. Existe um poder. A sua igreja está promovendo
movimentos de oração antes do culto. Existe um culto de oração agora, primeiro domingo do mês. Valorize. Eu sei que muitos aqui, por sentir fome, vai em outras igrejas. Vai, eu já fui para culto de oração, para ciclo de oração. Valorize o que tem na sua igreja. Valorize o que tem na sua igreja. Cadê você? Cadê você que não está aqui? Está difícil, peça ajuda. Mas tenha a sua vida de oração. Amém, amado? Vamos ficar de pé. E que Deus seja louvado. Adore. Do céu, santo é o teu nome, teu reino dos santos, e tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o